Você, como a gente bem sabe, acaba sendo uma figura bem representativa nesse meio aqui na região. Você tem projetos e tal sobre o desenvolvimento sustentável e sobre situações que o meio ambiente que acontecem aqui. É, eu já ouvi que o senhor foi um grande responsável, por exemplo, por meio que dar uma barrada em alguns desmatamentos que queriam fazer na serra e tal. Eu queria saber o que o senhor acha sobre o descaso que esses problemas do meio ambiente vêm sofrendo na região, principalmente por parte do governo. Olha, eu acho que é por parte do governo, mas também é por parte da sociedade. Porque, na verdade, os governos, os políticos, eles procuram farejar, identificar o que é um valor que a sociedade considera para ele seguir de alguma forma, né? Então ele percebe que a sociedade não está dando o valor devido à preservação ambiental, à conservação da caatinga. A sociedade está completamente alheia aos problemas que estão acontecendo no planeta com a crise climática, e ela não acredita que essa crise chegou aqui no território de identidade de Irecê, aqui no nosso município. Então a sociedade é que precisa se despertar, porque na hora que a sociedade começar a cobrar, a exigir, a tratar isso como um valor importante para ela, os políticos vão mudar. Então a gente colocar a culpa só no político, não, tem que colocar no político, mas também na sociedade, nas pessoas. Entrando também nesse ponto, eu queria saber o que o senhor acha sobre a forma como a população desvaloriza o trabalho que o senhor faz, principalmente. Eu acho que as pessoas não é que elas desvalorizam, elas, como isso não é um valor para ela importante, né? Ela termina achando que isso não vale a pena, e outras coisas que às vezes falam, né? Mas a gente nota que isso vem mudando aos poucos, né? As pessoas vêm compreendendo melhor. Quando você vê uma crise como essa lá do Rio Grande do Sul, a pessoa começa a ver que existe alguma coisa acontecendo séria, né? Aqui eu estava falando para esse pessoal que estava aqui agora há pouco conversando comigo, que no território de identidade de Irecê, nos 20 municípios aqui, mais de 80% da caatinga, mais de 90%, digo, da caatinga já foi desmatada na área agricultável. E isso tem impactos, por exemplo, o índice de chuva, né? Chove menos do que deveria, a perda de água por evaporação. A gente tem uma perda hoje de 2.500 milímetros anos e chove apenas 700 milímetros, então tem mais quase 2.000 milímetros de perda de umidade por ano que vem acontecendo ao longo dos anos aí. Então isso vai secando o território. Sim. E a gente vê aí a zona árida avançando sobre a zona semiárida. Então aqui a gente está com um problema muito sério que precisa ser enfrentado não só pelos governos, mas teria sido, vamos dizer assim, mascarada pelo que está acontecendo no mundo. O que a gente está vendo hoje é o aumento da temperatura em razão dos gases de efeito de estufa. E esses gases de efeito de estufa não são só de escapamento de automóvel e também de bueiro de fábrica, ele também decorre de adubação química na agricultura. O óxido nitroso é um gás de efeito de estufa que é altamente poluente, e ele é talvez o segundo causador do efeito de estufa em termos de gás aqui terrestre. Aqui nós temos no território de identidade de Irecê um rebanho, aliás, no estado da Bahia a gente já tem 15 milhões de cabeças de gado, que é a mesma quantidade de habitantes, 15 milhões de habitantes. E o rebanho bovino hoje é o principal causador de agravamento do efeito estufa, né? Pela flatulência do boi, arroto, né? Que joga na atmosfera. Quais seriam as principais ameaças ambientais, fora as que você já citou aqui? Olha, são muitas ameaças. Por exemplo, uma delas é o regime de chuva.
Se você não tem a chuva, você não tem como produzir alimentos e aí a fome aumenta, assim, assustadoramente. Esse é o primeiro ponto. O segundo são as intempéries. Calor excessivo ou frio excessivo, que mata, né? Tanto o calor quanto o frio mata as pessoas, né? E em termos de intempéries também as tempestades, né? As chuvas torrenciais, milimetragens de cair, para cair em 3 meses, cair numa semana, né? O que vai chover no mês chove num dia. Nenhuma estrutura na crosta terrestre suporta um nível de umidade dessa. Então, as casas caem, as enxurradas descem, os rios descem levando tudo. Então, as catástrofes que vão decorrer dessa questão climática. Os incêndios, porque nós vimos aqui o ano passado a umidade relativa do ar abaixo de 15%, teve um dia aí. Então aí já começa a ter até autocombustão. Então você numa caatinga seca com umidade abaixo de 20%, é quase impossível apagar um incêndio. E ainda tem pessoas que insistem em usar fogo para limpar terreno, limpar quintal, limpar roça. Isso aí é uma questão que vai da consciência das pessoas, né? Uma questão que é importante destacar, porque nós temos hoje quase caminhando para 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Aqui na Bahia, aqui no território, nós temos 400 mil habitantes, né? Se cada um resolver plantar uma árvore num dia, são 400 mil árvores nativas na Caatinga, né? Então, depende de quê? Depende só da gente. A coisa mais fácil é fazer uma muda. As aroeiras estão cheias de botões, daqui a pouco vão soltar semente, os angicos, os jatobás, as baraunas. Só pegar a semente, pega um saquinho de arroz, ou de feijão, ou de açúcar, um saquinho, enche de terra, planta, molha, e depois você vai e planta na Caatinga. Se cada um começar a fazer isso, a gente consegue rápido. Agora precisa fazer isso, né? Precisa fazer. E a gente tem dificuldade de mobilizar. Aqui tem uma brigada de combate a incêndio que atua aqui há quase 15 anos, a gente não tem mais do que 30 pessoas. Você não consegue convencer mais gente, né? É preciso a pessoa se atentar para isso, né? As pessoas. E aí tem um papel importante das escolas, né? Da comunidade no modo geral, de cada um fazer esse papel, né? De cuidar do meio ambiente. Aqui, por exemplo, nós temos produtores de alimentos orgânicos e às vezes a pessoa vai para a feira e compra um produto produzido com adubação química, com veneno, sendo que você poderia estar apoiando e fortalecendo quem está produzindo sem veneno, quem está preservando o meio ambiente. Então, quando você entra no mercado e ao invés de você comprar o flocão de milho não transgênico da Copirecê, você compra lá um coringa que tem um T de transgênico, é falta de consciência das pessoas. Então a gente tem que atentar para isso, para não comer veneno, porque o veneno envenena o planeta. Quando você joga um veneno numa pulverização agrícola, você mata todos os insetos, todas as abelhas. Quando você bota adubação química, você mata toda a população de animais do solo, empobrece o solo e é obrigado a comprar mais adubação química. Se veneno matasse praga, não existia praga. E o cara que faz o veneno para matar praga não ia fazer um veneno para matar todas as pragas, senão ele não ia vender mais veneno. Sim. Né? Então é isso que a pessoa tem que atentar para isso, né? No fim, nos encontramos em uma situação onde matamos o planeta e a longo prazo iremos nos matar também. Os hábitos de consumo são importantes, né? Às vezes a pessoa entra num chuveiro para tomar um banho e fica meia hora, Sim. gastando energia, gastando água, né? Você tem que atentar para tudo, né? Tudo que você faz gera resíduo para o planeta, né? Imagine uma cidade como São Paulo com 9 milhões de habitantes gerando resíduo todo dia, né? Então a gente tem que consumir o mínimo possível, a gente tem que evitar o desperdício, muita comida é jogada fora, muito alimento se perde, né? E o ser humano tem que mudar a sua forma de viver urgentemente. Pior que tem que ser o mais rapidamente possível. Temos que mudar nossa forma de pensar. Edmar, você entrou em alguns pontos sobre queimada, sobre a brigada. Eu queria saber como o senhor enxerga os incêndios recorrentes que nós temos aí na Serra, principalmente. Olha, a gente, pela estatística da brigada, 99% dos incêndios que ocorrem na Serra e na Caatinga, aqui embaixo, são em razão de uso do fogo como prática agrícola. A pessoa simplesmente resolve fazer uma coivara,
não faz o acero direito e mete fogo e pronto, e não se preocupa com o que vai acontecer depois. Aí o fogo espalha, vira um incêndio florestal, queima a caatinga, mata os animais, aqueles que não morrem, que conseguem fugir, ficam depois sem ter o habitat dele, sem ter alimento. Aí você vê aqui as jaguatiricas e saruês descendo aqui para a rua, né, e cobras, e chega aqui o pessoal ainda mata, né? Então a gente é uma coisa insana. E o maior problema aí é o problema relacionado com as abelhas, porque as abelhas, elas são fundamentais para a vida humana no planeta, elas fazem a polinização. Então a quantidade de abelha que morre num incêndio desse na Caatinga é uma coisa de cortar pelo governo do estado, pelos prefeitos, pelos poderes públicos, mas também pela sociedade, pelas pessoas, pelas igrejas, pelas associações, pelas entidades de classe, sindicatos. Todo mundo tem que se envolver no replantio da Caatinga, na reconstituição da vegetação que nós tínhamos aqui no território, que foi desmatada, e isso está colocando em risco a sobrevivência das pessoas nessa região da Bahia. O senhor vê alguma forma da gente meio que levar mais conscientizar a população sobre isso, sobre esse problema, sem que a gente tenha que passar, por exemplo, como grandes catástrofes no Rio Grande do Sul, para que a população de fato veja esse problema? Olha, há os que dizem que a humanidade só muda debaixo de tragédia. As grandes mudanças pela qual o mundo passou se deram em razão de tragédias. Só que essa tragédia que está sendo anunciada é uma tragédia que pode riscar do mapa a humanidade. Nós estamos, hoje mesmo eu fiquei conversando com o pessoal aí da Comissão Pastoral da Terra, eles me disseram que já encontraram só nos rios Tapicuru e aqui na parte alta deles, encontraram mais de 7.000 quilômetros de rio seco, entre rios, riachos, nascentes, né? Então, ou seja, nós estamos perdendo a água, as águas superficiais, e aqui no território nós estamos perdendo inclusive a água do lençol freático, porque quando a chuva cai e não tem vegetação para amortecer os pingos, para sombrear a terra, a água evapora ou desce torrencialmente se for chuva forte, correndo, levando a terra fértil das partes altas para as partes baixas, e você perde toda a água para o oceano, ou seja, não há o reabastecimento, a recarga dos aquíferos. Então é um problema muito sério. Eu acho que vale a pena as pessoas conversarem, tratarem desse assunto nas escolas. Nós estamos defendendo que a educação ambiental seja uma matéria do currículo escolar na rede estadual de ensino e nas redes municipais. As pessoas têm que se preparar para uma nova forma de viver e de se relacionar com o meio ambiente, com a natureza, se é que ainda há tempo para fazer isso, porque o nível de degradação ele chegou a um ponto que talvez não tenha mais retorno. A situação realmente é muito crítica no mundo todo. O senhor, desde que o senhor começou a lutar por isso, o senhor viu como é que posso dizer, um aumento assim de chance? Você vê uma possibilidade de melhora? Você percebeu isso ao longo do tempo? Olha, eu continuo acreditando que se todo mundo se envolver com o assunto, é possível reverter isso. O que acontece é que a gente vem num crescendo a nível planetário, né, de agressão aos sistemas naturais do planeta, que vem crescendo no mundo todo. Mesmo que você tivesse aqui uma ação pontual em Uibaí, né, ela teria sido, vamos dizer assim, maior no incêndio desse na Caatinga, é uma coisa de cortar o coração, né? Então, acho que é preciso uma ação do poder público no sentido de dar consequência, de punir aquelas pessoas que insistem em fazer fogo. Não pode vir um tempo seco que todo mundo decide colocar fogo em mato, para terreno assim, e nunca as pessoas não veem as consequências para si mesmas, e também não tem um órgão, o poder público não leva uma consequência, a pessoa faz e fica por isso mesmo. Exatamente.
ficamos por aqui. Obrigado por conceder essa entrevista pra gente. Ok, valeu, obrigado.